Ô, pastor, no sentido de que a gente falou que a maioria dos filhos hoje em dia que tem aí pelo nosso país, a maioria deles não tem nem o pai na certidão, ou na identidade, no documento dele. Ou às vezes também tem o pai em casa e nem se faz presente. Tá ali e não tá. Como a igreja pode ajudar esse rapaz para que ele não se torne aquela referência de pai que ele tá tendo? Uma das coisas que eu quero deixar assim claro é o seguinte, que isso não significa o seguinte, a pessoa foi criada sem pai em casa, então esse cara vai ser um marginal, esse cara vai É. ser homossexual, vai ser isso. Não, nada, nem isso não. A gente tem visto e tem visto as causas e isso, né, um grande número hoje, então por conta disso, professores, né, por quem é criado, onde é criado, né, numa sociedade assim, a sociedade que leva isso, a televisão empurrando para essas coisas, os filmes, né, então levando para esse lado, isso é natural, né, naturalmente. O que antes era visto como um escândalo, hoje é visto naturalmente, né, é algo natural. Infelizmente assim. Mas o que é que a igreja pode fazer? É o ensino, é ensinar os papéis, é ensinar as responsabilidades de cada um, essa questão da família, né? A importância mesmo da família. E tem algo que a igreja é muito importante na vida de alguém, é justamente a distinção e a demonstração desses papéis. Desses papéis. Quando uma criança chega numa igreja, ela vê isso de forma muito clara. Sobretudo essa questão da autoridade, né? Que aí não a igreja é um exemplo mais ou menos do que Deus é, né? Na igreja acontece o que Deus é, na Trindade, né? Essa questão da autoridade. E a igreja acontece assim também. A criança vê isso, vê dessa forma isso acontecendo. Eu tenho dificuldades, né, com respeito a essa questão de uma liderança feminina, né, numa igreja. Eu acho que não cumpre o seu papel dentro da criação, do que Deus criou. Aí é uma questão teológica, uma Sim, questão sim. que aí eu não quero Deixa entrar, para outro não quero podcast. entrar no mérito da questão, não é isso não. Mas assim, não ajuda, né, na formação né, de uma criança isso, né? Dessa forma, assim. Ah, quando a gente pensa em igreja, e eu, por exemplo, nessa época eu fui contra. Eu tô falando isso porque eu fui contra. A gente não pode comemorar o Dia dos Pais porque, né, na maioria ali não tem pai. Não, a gente pode sim comemorar ensinando isso, ensinando a importância, né, da família, ensinando a importância. A gente aqui mesmo, a gente fez umas visitas, e é interessante isso, né, numa congregação que a igreja tem, e a maioria dessas crianças não tinham os pais, e nós fomos nas casas fazer as visitas, os pais estavam presos, ou o pai estava, né, não tinha porque Sim. estava fora, ou não conhecia, ou então conhecia, mas não estava em casa porque estava separado. Mas é conversar sobre, né, é trazer para a conversa, trazer para o diálogo, ensinar. Não significa numa família tal, num filho que foi criado sem o pai, não significa de que é assim, de que esse é o normal, de que esse é o natural. Não. Acontece, mas não é o natural. Não foi assim que Deus criou. Então a gente precisa sempre lembrar de o que Deus criou. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, Salomão dizendo o seguinte: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Lembra do como Deus te criou, para que Deus te criou. Se o homem desvirtuou, o homem desvirtua. Nós somos pecadores mesmo, mas a gente precisa voltar e voltar sempre. Então, aquela criança que vem de um lar, por exemplo, onde desestruturado, né, onde não tem um pai, onde tem, né, várias situações assim, essa criança, ela precisa ser educada e ensinada pela igreja a formar uma família, a ter uma família, a ser, né, um pai exemplar ou uma mãe exemplar.
né, a viver dessa forma, entendendo os papéis. Aí precisa entender. E por isso que é tão importante a gente sempre falar. Nós estamos no mês de maio, que é mês da família e tal. É sempre importante a gente falar sobre família, pensar sobre família, valorizar a família e os papéis que Deus deu a cada um. Deus deu papel para o pai, para o homem, como a gente tem falando. Deus deu papel para a mulher, né, para a esposa. Os filhos têm papéis importantes dentro de casa e precisa ser ensinados todos esses papéis para que cada um cumpra o seu papel em casa. Se cada um cumprir o seu papel em casa, tá perfeito, tá muito bom.